Olá, pessoal, tudo bem? Neste Papo de Previdência, vamos continuar falando sobre o benefício de prestação continuada, o BPC, que garante um salário mínimo a idosos com mais de 65 anos e a pessoas com deficiência. Esse benefício garante mais dignidade a pessoas que vivem em vulnerabilidade social. Está no ar Papo de Previdência, um bate-papo direto sobre tudo que envolve a Previdência Social. Eu sou Lissandra Pires, ao lado de Josmar Cristelo. E temos muitas dúvidas, não é, Josmar? Vamos começar com a pergunta aqui do Gilberto. O salário do meu filho, que trabalha com carteira assinada, entra na conta do BPC do meu pai, que é idoso? Olá, Alessandra. Muitas dúvidas Olá, recebemos, né? Com uma alegria muito grande, começamos o nosso 12º episódio. E hoje a pergunta vem do Gilberto. Gilberto. E temos convidados, né, Alessandra? Vamos aqui, então, chamar o Gilberto. Precisamos visualizar essa questão que ele trouxe. Ele pergunta o quê? Ele pergunta se o salário... Qual foi a pergunta? O salário do filho dele Se o salário da carteira assinada do filho conta entra... na hora da renda per capita para o pai, que é idoso. Tá, então o Gilberto está aqui. Vamos imaginar que o pai dele esteja aqui. E o filho do Gilberto tem a renda, não é isso? Sim, Então a pessoa, essa família, tem quantas pessoas que moram em casa? São 3 pessoas. O Gilberto, o filho do Gilberto. E aí o pai do Gilberto está requerendo o benefício, não é isso? isso. Nós falamos no episódio anterior que se cadastrar no Cade Único é obrigatório. Então essa família deve estar constando no Cade Único. Quem? O Gilberto, o filho dele e o pai do Gilberto. Ok. Ele está perguntando o seguinte: ora, o meu filho tem renda. Essa renda, vamos imaginar, Alessandra, que seja de R$ 10.000. Ok. Ele trabalha e tem uma renda. O Gilberto, vamos imaginar que não trabalha. O Gilberto não falou na pergunta o estado civil dele. É um ponto importante, porque o estado civil, casado, solteiro, divorciado, separado judicialmente, vai definir se aquela pessoa integra ou não integra a família do requerente. Vamos imaginar que ele é solteiro, Gilberto solteiro. E aqui o pai do Gilberto. Qual é o nome do pai do Gilberto? Vamos imaginar que seja o seu João. Quem é o requerente? O João. O João está pedindo o quê? Benefício ao idoso. O Gilberto pergunta: ora, a renda do meu filho vai interferir no benefício, no requerimento do meu avô? Lissandra, esse ponto é um ponto interessante. Por quê? Lá no Cade Único vai ter o cadastro das 3 pessoas. No Cade Único vai constar a pessoa responsável pela família. Vamos imaginar que seja o Gilberto. Então o Gilberto foi lá no CRAS, cadastrou a família. E o Gilberto informou quais são as pessoas que moram com ele. Ele tem o filho, ele tem o pai. Ok. E aí, lá no Cade Único vai ter o grau de parentesco. Esse aqui, ó, com relação a Gilberto, é o quê? É filho. O Gilberto é o responsável pela unidade familiar. E esse aqui, o João, é o pai. Quando esse pedido é feito no INSS, lá no INSS vai constar o parentesco de acordo com a família que está no Cade Único. O filho do Gilberto e o pai dele. Só que quando o João faz o pedido, esse parentesco vai ser reconfigurado. Você concorda? Por quê? Porque esse aqui, ó, vamos imaginar, o João requerente. João requerente do BPC ao idoso. Agora, esse aqui é o que com relação ao requerente? É filho. Esse aqui, com relação ao requerente, é o quê? É neto. Então, essa análise tem que ser feita, porque no Cade Único vai ter um parentesco de acordo com o responsável pela unidade familiar, e no requerimento, o parentesco é definido do ponto de vista de quem está requerendo. Bom, primeira pergunta. O neto, ele está na relação de pessoas que compõem a renda per capita familiar? Sim ou não? Vimos no episódio anterior que não. As pessoas que compõem a renda per capita para fins de análise é o requerente, o cônjuge, o companheiro, a companheira, os filhos solteiros, os irmãos solteiros e os pais. Neto não está incluído. E, portanto, Lissandra, esse aqui, que é neto, está excluído. Josmar, mas ele tem uma renda de 10 mil.
não importa. Essa renda não vai ingressar na renda per capita familiar. Por quê? Porque esse aqui, ó, é o quê? Neto. Bom, então a família, para efeito de cálculo de renda per capita, é composta por quantas pessoas? Duas, o Gilberto e o João. O Gilberto é solteiro. Tem renda? Não. O João é o requerente. Tem renda? Não. Então, como nenhum dos dois tem renda, vai ser 0 dividido por nada. Então, vai ser uma renda familiar de 0. Se o João tiver idade, ele recebe, portanto, o benefício ao idoso. Por quê? O critério etário foi alcançado de 65 e também o requisito renda per capita, porque a família tem 0. Então, esse ponto de análise é um ponto muito sensível que, às vezes, se confunde. Ora, mas no CAD único está uma relação, na análise é feita outra, o neto integra, não integra, o filho solteiro, casado, enfim. Então, tudo isso, essa dúvida é interessante, porque ilustra bem como é que o pedido pode ser feito pelo João como idoso. Agora temos uma dúvida aqui da Renata. Se meu irmão for registrado como MEI, mas não tiver faturamento, isso entra na renda familiar para o BPC? Bom, aí a Renata pergunta se o irmão dela, pelo fato de ser MEI, essa renda, esse irmão não tem faturamento, né? Pois é, o MEI, Lissandra, é uma pessoa que trabalha por conta própria e constitui uma empresa. Então, o MEI, ele tem o CNPJ, primeiro ponto. Segundo ponto é, para ser MEI, existe uma exigência de um faturamento anual limitado a R$80 mil por ano. Ok. A Renata diz que esse irmão não tem faturamento. Embora não haja faturamento, o MEI ele é obrigado a recolher para a Previdência Social. Numa alíquota de quanto? De 5%, Lissandra. Então, 5% sobre um salário mínimo, independente do faturamento. Então, mesmo que ele não tenha tido faturamento em um mês, ele deve recolher para a Previdência Social, observando uma alíquota de 5%, mais um acréscimo de ICMS e ISS para pagar esses tributos. O fato desse irmão não ter faturamento não significa dizer que ele não tem que pagar a previdência, o tributo previdenciário. E, portanto, esse irmão, a renda de MEI dele vai ingressar. Só que tem um porém. Esse irmão será que é casado ou é solteiro? É divorciado? É viúvo? Porque o Estado Civil vai mudar. O Estado Civil vai mudar se aquele irmão vai ingressar no grupo ou não vai ingressar no grupo. Vamos imaginar, esse irmão, ele tem um MEI e é viúvo, e moram os dois juntos. O fato de ser viúvo, ele está excluído. Ele pode ter a renda que for, mas é viúvo. O fato de ser divorciado está excluído. O fato de ser separado judicialmente está excluído. Então, a renda do irmão da Renata só vai ser incluído somente se o estado civil dele for solteiro e se ele tiver uma renda, por exemplo, do MEI, independente do MEI ter faturamento ou não. Se ele for um irmão solteiro, o fato de ser MEI vai ingressar para a composição da renda per capita familiar. Ainda nessa questão da renda, Josmar, tem uma pergunta aqui da Maria da Penha dizendo: tenho uma filha com deficiência grave, mas o meu marido trabalha. O salário dele, mesmo sendo baixo, impede que ela receba o BPC? Existe alguma exceção de renda para quem tem um dependente com deficiência? Bom, nesse caso, Lissandra, a Maria da Penha tem uma filha, né? E aí vamos de novo aqui voltar para os nossos personagens. Maria da Penha, vamos colocar aqui ela como mãe. Essa Maria da Penha, ela tem uma filha. Essa filha aqui tem deficiência. E aí, a Maria da Penha mora com o esposo, né? Isso. Ela não mencionou se esse esposo aqui é pai da filha dela. Mas vamos imaginar que seja padrasto, porque o padrasto também vai ingressar em pé de igualdade com o pai para fins de análise de renda per capita familiar. Então, o fato de ser pai ou padrasto, para fins de análise de renda, ele vai ser avaliado. Essa pessoa, me corrija, Lissandra, essa família tem 3 pessoas? 3 pessoas. 3 pessoas. Então, é Maria da Penha, a filha. Ela não mencionou a idade da filha, não é? Uhum. Essa filha não tem mais exigência de idade, ela pode ser recém-nascida,
1 ano, 2 anos, se é adolescente, não importa. O que vai ser avaliado aqui, para fins de comprovação de deficiência, é se ela tem deficiência mental, intelectual, física, analisada por uma equipe multidisciplinar, ou seja, a avaliação social e a avaliação médica. E aí, esse critério é único? Não. Porque às vezes, Lissandra, a pessoa faz o pedido e o pedido é negado. E fala assim: ora, mas a minha filha, o meu filho tem deficiência, é um absurdo, o INSS negou o benefício, como é que pode isso? Então a explicação, às vezes, essa pessoa com deficiência, ela passou pela avaliação médico e social. E essa avaliação foi positiva. Só que o que negou o benefício foi outro critério. Qual foi? A renda per capita familiar. Ela pergunta o seguinte: a renda do esposo dela, ela não mencionou o valor, né? Não. Pois é. Então, essa renda, vamos fazer aqui algumas análises. Será que Se for um salário se for mínimo. um salário mínimo para esse ano está em 1.518. E aí, Lissandra, 1.518 dividido por 3 vai dar um valor superior ao que a lei define, A um quarto do a salário um mínimo. quarto salário mínimo. E aí, nesse caso, com relação à renda, o benefício é negado. Então, qual é o ponto? Pegar a renda dessa pessoa e dividir pela quantidade de pessoas. Esse valor tem que ser inferior, nós vimos isso no último episódio, a R$ 379. Se for inferior, esse critério de renda, ele é alcançado. Uma pergunta aqui do Pedro. Eu recebo BPC deficiente e recebi uma proposta de emprego para receber 1,5 salário no quadro de funcionários PCD. Eu posso trabalhar ou vou perder meu benefício? O Pedro está falando de um benefício muito novo, que é o benefício chamado de auxílio inclusão. Esse benefício, ele surgiu com a promulgação de uma lei, que é a lei 14.176 de 2001, desculpa, de 2021, que passou a permitir que esse usuário de BPC ao deficiente volte ao mercado de trabalho. E aí, ele voltando ao mercado de trabalho, o BPC ao deficiente cessa, e em contrapartida é pago um outro benefício, auxílio o inclusão. auxílio inclusão. E você pode perguntar: Josmar, e qual o valor desse auxílio inclusão? É de meio salário mínimo. E aí, esse auxílio inclusão, ele continua sendo garantido em prestações mensais. Só que tem exigências também que têm que ser observadas. Veja, é um benefício assistencial. Ele pode trabalhar? Pode. Qual é o valor limite que ele pode receber de salário? 2 salários mínimos. Então, se ele tiver um salário que supere esse valor, o auxílio inclusão não é mais garantido. Então, tem um limite. Outra exigência é cadastro no CAD único de 2 em 2 anos. Então, ele tem que de 2 em 2 anos ir no CRAS, atualizar o cadastro, informar quem são as pessoas que moram com ele, qual é a renda familiar, enfim. E aí, se isso se manter ao longo do tempo, enquanto as condições forem observadas, esse usuário, que antes era de BPC ao deficiente, ele agora recebe o auxílio inclusão. Isso casa bem com a pergunta aqui do Ivan. Meu BPC foi suspenso porque não atualizei o CAD único. Qual é o prazo para regularizar a situação e não perder o benefício de vez? E se eu for reavaliado pelo INSS e o Instituto entender que a minha condição de deficiência melhorou, eu posso perder meu benefício? Aí são várias dúvidas, né, Alessandro? Uma questão é a questão da atualização. Então, ele é uma exigência da Lei 8742, de 93, que esse CAD único seja atualizado de 2 em 2 anos. Se por acaso esqueceu, passou o prazo, não atualizou, o INSS pode verificar: ora, essa pessoa aqui não atualizou, então esse benefício ele pode ser suspenso. Então, o benefício é suspenso, a pessoa é convocada, porque o direito à ampla defesa e o contraditório é garantido, então a pessoa é convocada, se pergunta por que não foi atualizado, enfim. E aí é um cenário, né, do benefício ser suspenso a ponto de ser cessado por ausência do CAD único. Outro ponto é com relação à deficiência. Ora, ele pode ter sido avaliado com deficiência no começo da concessão do benefício, passou-se um tempo, a deficiência foi superada. E aí ele pergunta: será que por conta disso
eu posso ter o benefício cessado? Sim. Porque a lei, ela define que esse benefício ele pode ser revisto de 2 em 2 anos. Então, o INSS pode convocá-lo a qualquer tempo para verificar se as condições que ensejaram o benefício inicialmente se manteve ou se houve superação. E se houver superação da deficiência, o INSS pode, por uma análise que é feita multidisciplinar, pode cessar o benefício. Por quê? Porque o INSS passou a entender que aquela deficiência foi superada. Uhum. Então, são aspectos bem distintos. Uma situação é o CAD único, atualização de 2 anos. Se não foi feita a atualização, ele pode ser convocado, o benefício pode ser suspenso, se ele atualizar, é regularizado. Outra situação é a revisão bienal prevista em lei de 2 em 2 anos. Então, esse usuário pode ser convocado para ser avaliado pela perícia. Se a perícia entender que não há mais deficiência, o benefício pode ser cessado. Josmar, eu lembrei agora o benefício do Bolsa Família, recebido por alguém da família. Conta também na hora de requerer um BPC? Quando a pessoa vai no CRAS e preenche o cadastro, o CAD único, ela deve informar, Alessandro, todas as rendas. Renda de trabalho, renda informal, renda de aluguel, renda de estágio, menor aprendiz, todas as rendas que aquela família recebe. Isso deve ser informado, não deve ser omitido. E aí existem vários campos no CAD único a serem preenchidos. Um deles é, por exemplo, a questão do estágio, a questão do Bolsa Família. Existem rendas que não integram essa renda per capita familiar. Por exemplo, o benefício assistencial de Bolsa Família. Então, o fato da pessoa receber Bolsa Família não vai interferir na análise do BPC ao idoso ou ao deficiente. Bem como também, se algum integrante da família receber, por exemplo, estágio. Estágio, às vezes é um estágio, o estágio não é remuneração de trabalho, existe uma bolsa, uma contrapartida por conta daquela atividade, e essa renda de estágio do integrante da família não conta para fins de cálculo de renda per capita familiar. E Então, se for uma pensão alimentícia? e se for uma pensão alimentícia? Aí depende. Depende que do valor, depende que quem está recebendo, depende que a duração dessa pensão. Então, da família, quais são as pessoas que recebem pensão alimentícia? Será que essa mesma pessoa que recebe pensão alimentícia é a pessoa que está requerendo BPC? Isso é avaliado. Será que é uma outra pessoa? Mas assim, pensão alimentícia vai ser uma renda que vai integrar a composição da renda da família, sim. Tem uma dúvida que chegou pra gente aqui, do Valmir. Ele disse que recebeu um convite para trabalhar e se isso vai impactar no BPC, na renda per capita do pai dele. Eles moram na mesma casa. Tá, então aqui temos 2 pessoas. Temos o Valmir e temos o pai dele. Então, pelo que o Valmir está perguntando, é uma família composta por 2 pessoas. Se são 2 pessoas, essa renda no CAD único deve ser sempre atualizada. Ok, o Valmir, ele agora, me parece que antes não trabalhava e agora passou a trabalhar. Ok. Se ele passou a trabalhar, qual é o primeiro passo que ele tem que fazer, Alessandra? Informar isso no CAD único. Então, essa informação tem que ser alimentada. E aí, ele está perguntando, ora, se eu estou trabalhando, vai interferir no direito e no benefício do meu pai? Depende, mais uma vez. Por quê? Depende do estado civil do Valmir. O Valmir, ele não falou, não mencionou, mas o Valmir, ele é solteiro? Ele é casado? Ele é viúvo? Ele é divorciado? Não informou. Vamos imaginar que ele seja casado, mas separado de corpos, né? Casou-se, separou-se, não divorciou-se, não documentou essa separação. O fato dele ser casado, independente da renda que ele tiver, não vai interferir na renda do pai. Josmar, mas eles moram debaixo do mesmo teto. Não interfere. Por quê? Porque o Valmir, ele é casado. Josmar, o Valmir, ele é viúvo e agora mora com o pai. O Valmir trabalha. Ele trabalha e ganha R$10.000 por mês. O fato de trabalhar vai interferir no direito do pai? Não vai. Por quê? A lei é clara no sentido de dizer que integra a composição familiar somente aquelas pessoas. E está claro na lei
que o estado civil é um fator que define se a pessoa está incluída ou está excluída. Para fechar, quais são as pessoas? Porque isso é importante. Uhum. Requerente, o cônjuge, o companheiro ou a companheira, os filhos solteiros, os irmãos solteiros e os pais. Somente esse. Mudou o estado civil, filho e irmão estão excluídos da composição familiar. Bom. A Ana Paula diz que fez um pedido do BPC, mas o INSS mandou uma exigência pedindo o laudo médico atualizado. O que exatamente o INSS espera desse laudo para comprovar a deficiência? Tem que ser recente? Quais são os critérios que tem que ser nesse laudo? Qual é o foco na comprovação da deficiência nesses documentos que ela deve apresentar? Bom, Lissandra, nesse caso, é uma análise feita pela perícia médica. Então, se o INSS fez esse tipo de exigência, certamente a perícia médica teve dúvida com relação à deficiência. Então, quais são os documentos que essa pessoa pode reunir? O máximo possível, Lissandro, o máximo. Então, toda a documentação médica que aquela pessoa tiver, reúne. Se por acaso aquela pessoa, por exemplo, ficou internada, esteve em um hospital, é importante solicitar junto ao hospital o relatório médico. Todo o relatório médico, para quê? Para que isso sirva de instrumento para que a perícia médica do INSS faça a análise. Então, quais são os documentos? O máximo possível. Todos os documentos que a pessoa tiver que comprove aquela deficiência é o ponto mais importante a ser levado na perícia médica para ser avaliado por essa equipe. E lembrando que não é só a perícia médica. Esse BPC ao deficiente é uma análise multidisciplinar, feita pela perícia médica e também pela assistência social. Você falou sobre o estágio, falou sobre o salário, o que é que conta na hora da renda e se for o seguro-desemprego, que é uma das perguntas aqui do Almir. Bom, o Almi pergunta sobre outro tipo de renda, que é o seguro-desemprego. E aí, mais uma vez, depende de quê? Quem está recebendo seguro-desemprego? Será que é o requerente? Será que o Almir é requerente do BPC? Será que alguém da família é requerente do BPC? Independente da pessoa que está recebendo o seguro-desemprego, essa renda vai integrar. Agora, evidentemente que se a pessoa que está requerendo for titular de seguro-desemprego, só o fato de ser titular de seguro-desemprego vai impedi-la de ter o BPC. Por quê? Porque ela tem o seguro-desemprego. Agora, se for uma outra pessoa da família que está recebendo seguro-desemprego, isso vai interferir no requerente, no outro requerente ter o acesso ao benefício? Aí depende, porque aquela renda do seguro-desemprego vai ser, então, dividida pela quantidade de pessoas. Se for inferior a 1/4, aquela renda de seguro-desemprego não vai interferir no direito de uma pessoa da família. Então, tudo isso é analisado de acordo com a pessoa que está requerendo. Quem está pedindo? A pessoa tem renda, não tem renda? A família, quem tem renda, não tem renda? Então, todas essas análises são feitas perante o pedido que é feito. Josmar, a Socorro diz que o idoso mora sozinho em uma casa dos fundos, mas dentro do mesmo terreno em que ela mora com a família dela. Isso é considerado uma residência separada ou conta na hora de calcular essa renda per capita? É uma residência separada. Porque, embora esteja no mesmo terreno, são habitações diferentes. Então, existe lá a habitação de uma família e a habitação desse idoso que mora sozinho. Certamente, o CRAS, quando faz o cadastro, visita a família para verificar aonde mora, quais são as condições, às vezes tiram foto, fazem registro para documentar qual é a condição social daquela família. Então, se esse idoso ele mora no mesmo terreno, mas em casas diferentes, ali se entende que são duas composições familiares diferentes. E eu vou além. Mesmo que fosse todos na mesma casa, mas esse idoso mora com a filha que é casada, em termos de legislação, é como se houvessem dois grupos familiares, embora morem debaixo do mesmo teto. Por quê? Um grupo familiar é a família, a filha casada com os filhos, e outra entidade familiar é o idoso que, embora more debaixo do mesmo teto, são duas composições diferentes. Então, veja, o fato dessa filha ser casada e ter filhos, independente da renda
esse idoso pode ser que tenha direito. Por quê? Porque são unidades familiares diferentes, embora vivam debaixo do mesmo teto. Bom, eu tenho uma empresa e essa empresa não está no momento com nenhum rendimento. E aí, como eu estou sem renda, eu vou requerer um BPC. Digamos que eu tenha mais de 65 anos. O fato de ter essa empresa registrada no meu nome atrapalha na hora da concessão do benefício? Pode ser que sim, Lissandra, porque o CNPJ, se ele estiver ativo, a Previdência Social vai ter acesso e vai olhar, ora, existe aqui um CNPJ. Essa pessoa aqui está requerendo o BPC. O que vai ser feito? Bom, vai ser analisado o cadastro da pessoa. Então, vamos lá ver o CAD único. A pessoa está no CAD único, mora sozinha, o CAD único está atualizado, está tudo certinho. Mas aí o INSS identifica que existe um CNPJ. Esse CNPJ está ativo. E aí gera-se uma dúvida. Ora, o que é esse CNPJ? Está ativo? Não está ativo? Estou vendo no sistema, o INSS vê que está ativo. Certamente, essa pessoa ela vai ser notificada para esclarecer esse fato, se o CNPJ garante algum tipo de renda. Então, qualquer dúvida que o INSS tiver, diante de uma análise específica, vai ser feita uma exigência para que isso seja esclarecido. O CNPJ ativo certamente gera dúvida se aquela pessoa tem renda ou não tem renda decorrente daquela atividade. Josmar, momentos finais do Papo de Previdência sobre BPC, quais suas considerações finais? Bom, Alessandra, esse benefício é um benefício muito importante para a nossa população em geral. Veja, o Brasil tem em torno de 220 milhões de pessoas. Dados do próprio INSS, dados oficiais que estão em site, a quantidade de benefícios assistenciais, eu estou falando de benefício ao idoso e ao deficiente, em torno de 7 milhões de benefícios, Alessandra. É um benefício muito importante para a nossa população. Por quê? A Seguridade Social, como guarda-chuva para garantir direitos sociais, garante esse benefício ao idoso e ao deficiente que está em vulnerabilidade social. Então, veja, quase 7 milhões de benefícios. Vamos aqui contar quanto será que isso representa em termos de valores que o INSS paga. INSS não, a Seguridade Social paga. Esse benefício ele tem valor de 1.518. Se a gente multiplicar 7 milhões por 1.000, a gente vai chegar a 700 milhões, 700 bi. A metade de 7 dá 3, então mais ou menos, Lissandra, 10 bilhões por mês, só de BPC. Então você imagina, né, em termos de valores, é um valor, orçamento muito robusto. Eu acredito que mais de 10 bilhões por mês. Se a gente pensar em ano, 120 bilhões por ano, só em pagamento de BPC. Então veja a importância desse benefício para a nossa população. Eu fico muito feliz de ser brasileiro e de ter um sistema de seguridade social como o nosso. Por quê? Lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, não há um sistema tão robusto de seguridade social. É muito comum você ir em lojas e em supermercado e ver idosos que eu falo com 80 anos, 80, trabalhando. Por quê? Porque como não tem esse sistema robusto que o Brasil tem, muitos estão lá no mercado de trabalho para garantir o sustento. Então, o Brasil tem um sistema muito robusto de seguridade social e isso garante amparo ao deficiente que está em vulnerabilidade social, amparo ao idoso que não pôde, por algum motivo, contribuir para a Previdência Social, não tem amparo da família, o Estado ampara essa pessoa. Então, em termos de BPC, veja a importância desse benefício para a nossa população, porque é o benefício que é garantido, é o INSS quem analisa, quem reconhece, e um sistema e um benefício que garante dignidade para essa pessoa, para esse idoso e para esse deficiente. Sem dúvida. Obrigada, Josmar, pelas explicações. Encerramos mais um Papo de Previdência. Obrigada a você pela companhia e até o próximo episódio. Você ouviu Papo de Previdência. Até a próxima!